com grande prazer que a gente vai conversar hoje sobre estratégia. A primeira pergunta que você deve se fazer é por que você está aqui para estudar estratégia empresarial. Então a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia empresarial de um jeito um pouco diferente. A gente vai começar entendendo de forma panorâmica como funciona o nosso mercado. Então, na base de tudo, nós temos os indivíduos e as empresas, não é? E essas empresas e esses indivíduos estão circunscritos a setores e segmentos, sofrem a pressão, as regras, a dinâmica de setores e segmentos. E esses setores e segmentos, essas empresas e esses indivíduos, sofrem todos os reflexos do macroambiente, como a macroeconomia, a política econômica de um país, os mercados globais, etc. Mas o que vale para a gente aqui nessa conversa é o seguinte: a gente quer falar um pouquinho das empresas, porque as empresas são as grandes transformadoras de fatores de produção, capital, trabalho e o meio ambiente, em produtos e serviços. Se a gente entender isso, a gente começa a entender a segunda parte da sentença, que é de estratégia empresarial. Vamos entender a parte da empresa, né? do empresarial aí na história. Então vamos lá entender isso com mais tranquilidade. Olha como é que funciona isso daqui. As empresas começam tomando ali decisões, são captadoras de recursos e são investidoras desses recursos. E, no fundo, uma empresa, isso não está catalogado nos livros dessa maneira, mas as empresas são grandes selecionadoras e gestoras de projetos. Quando ela lança uma linha de produto, uma linha de serviços, quando ela tem vários negócios, no fundo o que ela pretende ter é o seguinte: ela pretende tomar decisões ligadas à sua operação e gerar ali fluxos de caixa. O que é importante você saber quando a gente fala de fluxo de caixa? Você vai ter lá um fluxo de caixa típico, onde a empresa faz investimentos, as setinhas para baixo, e ela espera ali um retorno desses investimentos, as entradas, pela venda dos produtos e o resultado dos produtos ou dos serviços e o resultado que ela obtém. Agora vamos dar um close e vamos olhar um pouquinho mais como é que funciona esse fluxo de caixa, né? Olha só que interessante. A gente tem aqui, quando a gente olha o fluxo de caixa, a gente vê dinheiros espalhados pelo tempo. E você, uma pessoa muito inteligente, sabe que se eu te entregar R$100 hoje, você sabe quantos Big Mac você consegue comprar e comer, se você gosta de Big Mac. E se eu falar para vocês que vocês têm R$100 para receber daqui 1 ano, 2 meses e 13 dias? Quantos Big Macs você vai comer lá na frente? Esse é um ponto importante. A gente conhece dinheiro hoje. Então, o nome do jogo é trazer todos os fluxos que a gente está imaginando, pelas vendas, os resultados das empresas, trazer para o valor presente. E a gente vai fazer isso tanto para os investimentos que a gente fez, como para as entradas positivas, os resultados das vendas dos produtos e dos serviços que a gente tem. Olha só, também que outra coisa interessante. No meio disso, para a gente entender quanto aquele dinheiro lá na frente, aqueles R$100 que eu falei, ou aqueles R$100 mil, o número que a gente quiser, daqui a um determinado período, se a gente quer saber quanto esse dinheiro vale hoje, depende do quê? Depende de uma medida de risco, da probabilidade de você ter, de fato, aquele dinheiro como você planejou. E aí começa uma brincadeira muito gostosa para a gente entender aqui. Olha só o que acontece. A gente pega, por exemplo, uma determinada, no tempo, uma determinada entrada de valores. E olha como é que funciona, vocês que estão olhando aí a nossa aula. Eu quero saber, imaginando aí que a cada espaço que a gente tem entre as setinhas, representa, por exemplo, 1 ano. Né? Poderia ser uma semana, poderia ser um mês, poderia ser um trimestre, mas a gente vai falar aqui de 1 ano. Eu quero saber, aquela setinha que foi achurada, eu quero saber quanto que ela vale hoje. Como é que faz isso? Né? Claro, tem aula de matemática financeira, mas eu quero que você se conecte com o racional disso, porque se você entende o racional disso, você já ganhou muito, você já avançou muito. Então eu quero saber quanto vale aquele dinheiro que está lá no 3º ano. E o que eu faço? Pô, tem uma fórmula que, olha, ela é uma fórmula que pode ser muito complicada para você,
mas ela vai dizer basicamente o seguinte: o dinheiro que você tem no futuro, por exemplo, 100 mil, você vai pegar e dividir esses 100 mil por 1 mais a taxa, e aí a taxa expressa em decimais, e você vai elevar isso, não fique desesperado, porque nós temos como resolver, você aprender um pouquinho mais sobre matemática financeira, mas a lógica é a seguinte: então você vai pegar, por exemplo, 100 mil, ou 100 que você tem, e esse 100 você vai, no terceiro ano, você quer saber quanto vale hoje, é o quê? 1 mais 0,06, que é 6%, pegando uma taxa de 6%, e essa conta, acredite em mim, acredito no que eu estou falando, é uma conta que vai dar ali R$ 86,96. Olha que legal. Agora a gente vai olhar se a taxa de juros for maior. E eu vou explicar o que é uma taxa de juros maior. Olha, agora ela sai de 6% para 12%. Eu vou dividir agora aquele 100 por 1 mais 0,12, que dá 1,12, elevado à terceira potência, ao cubo. Isso dá 71,18. Posso dar um exemplo fácil para você entender? Vamos dar uma olhada agora no que eu vou explicar para vocês de uma maneira bastante simples. Você é dono de uma transportadora. A sua transportadora faz frete. Mas você já avançou e você tem contratos com vários clientes para você fornecer o seu frete. São contratos com empresas idôneas, bem-sucedidas e que pagam em dia. Aí você tem lá a sua projeção. Agora vamos olhar um outro caso. O outro caso é bastante interessante. Também é uma transportadora, mas que está começando a sua operação e que também projeta os mesmos valores de frete que vai ter, só que ela não tem ainda cliente. Ela não vendeu aquilo ainda. Ela só está imaginando quanto ela vai vender. Aí eu pergunto para você aí que é inteligente, para você aí que é mais inteligente do que eu. Vocês que estão acompanhando a minha aula. Entre as duas transportadoras, qual delas você acha que oferece mais risco? Ah, você deve estar imaginando aí do outro lado que é a transportadora 2, porque nem vendeu ainda. Então você não acha que seria mais justo aplicar uma taxa de desconto, uma taxa de risco maior para essa empresa? É o exemplo que eu dei. Um é 6%, o outro é 12%, e você vê a diferença daqueles mesmos 100 no terceiro ano nessas duas condições. Legal? Muito bom. Agora vamos continuar aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o lado dos indivíduos. Então você pode ser um indivíduo. Olha, atenção, você aí do outro lado da telinha. Ah, eu sou um investidor na Bolsa de Valores. Eu tenho ações de determinada empresa. Pô, é evidente que você, como acionista, você é dono de um pedacinho daquela empresa. E se aquela empresa for bem, aquele fluxo de caixa for legal, tudo vai funcionar. Mas o que vem a ser esse fluxo de caixa ser legal? Então, quando a gente volta lá, olhando o fluxo de caixa da empresa, a gente pegou todo o dinheiro que está no futuro, e a gente trouxe para o valor de hoje, para o tempo que eu sei, o momento que eu sei, com aquele dinheiro, quantos Big Mac eu consigo comprar. Então eu vou pegar isso, vou usar aquela fórmula bonitona e vou trazer isso lá na minha HP, no meu Excel, vou trazer para valor presente. Faço isso tanto para as entradas como para as saídas de dinheiro. E o nome do jogo é que a setinha azul é a setinha maior, a setinha que traz a valor presente. Todos os resultados positivos projetados, que ela seja maior que o valor presente dos investimentos ou das saídas de caixa que você teve. Se isso acontecer, você está gerando valor para a tua empresa e está uma maravilha. E é claro que eu estou falando isso porque isso se conecta com a estratégia. Na estratégia, a gente quer que isso aconteça na empresa, não é? Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre esses dois lados. Quer dizer, o lado do indivíduo que tem um pedacinho daquela empresa, que espera aquela empresa ir bem para ganhar lá uma porção dos lucros, uma parte dos lucros, que são os dividendos, e também ter o quê? Um aumento por ganho de capital, pela valorização da empresa, se ela for bem gerida. Mas o Excel
aceita tudo. Vamos dar uma olhada. O Excel aceita tudo. Então você pode fazer uma projeção maravilhosa, você pode fazer uma projeção linda, você pode achar que você vai ter um grande retorno. Mas será mesmo que a gente vai ter? Será que eu posso confiar naquelas setinhas todas de saídas de entradas de dinheiro? Aliás, será que a gente, quando está projetando uma entrada de dinheiro, talvez a gente não tenda a ser mais otimista? E vamos dar uma olhada agora como é que funciona isso daqui. Então, vamos pegar aqui especificamente uma setinha qualquer. Quando a gente olha uma setinha qualquer, se a gente pegasse um microscópio e desse ali um zoom, para a gente entender o que é aquela setinha não é só uma quantidade de dinheiro. Ali tem um conjunto de produtos e de serviços que você vendeu, com uma série de custos que você teve que incorrer, de despesas que você teve que incorrer. Olha que coisa extraordinária. Então, isso pode ser para mais, ou isso pode ser para menos. Um exemplo, você pode ter imaginado que você está num setor de automobilismo, você imaginou que ia vender 1 milhão de carros. Mas veio uma crise e você só conseguiu vender 700 mil unidades. Poxa vida, já começou a dar errado. Ah, mas eu também imaginei que os meus custos, eles teriam lá uma variação sei lá, de inflação. Ou, por exemplo, uma variação da taxa de câmbio. E eu tenho muitos insumos que eu uso na minha produção que são em dólar. E eu imaginei que o dólar ia ser, sei lá, R$5. Um dólar igual a R$5, mas agora ele está 7. Será que isso não mexe com aquela setinha? E será que aquela medida de risco, aquela taxa de juros não deveria estar correlacionada a isso? Então, no fundo, quando você começa a falar de estratégia, isso que é o bacana, é que essa projeção ela pode variar. E é nosso papel como estrategista, tomar as decisões ou encaminhar as decisões para que essas decisões gerem prosperidade para a empresa e felicidade para os indivíduos. A gente merece ser feliz. E é bom ser feliz, evidentemente, com dinheiro no bolso, né? Agora, vamos dar uma olhadinha um pouco mais do que a gente precisa estudar em estratégia empresarial. Muito simples. A primeira coisa que a gente vai fazer, dado que a gente vai tomar decisão, e esse já começa aqui um diferencial do nosso curso, do nosso programa, é que a gente vai falar do ser humano, da preparação do ser humano. Se o ser humano tem que tomar decisão, como é que funcionam os aspectos racionais e comportamentais para a tomada de decisão? Então a gente vai falar um pouquinho de economia comportamental. É um bônus que vocês já nessa aula de estratégia, é claro, uma maneira inusitada, mas a gente está formando aqui líderes, né? E os líderes precisam ter uma cabeça aberta para uma série de coisas. Então, primeira coisa, vamos falar um pouquinho de economia comportamental. Como é que funciona a nossa mente para a tomada de decisão? E aí vem mais um assunto interessante. Poxa, vocês precisam ter aí o quê? Uma visão sistêmica sobre negócios. Então, o que a gente precisa estudar em estratégia empresarial? A primeira coisa, é entender, dado que a gente vai tomar decisões que envolvem a prosperidade da empresa, das pessoas, a felicidade das empresas e das pessoas, eu preciso, evidentemente, entender um pouquinho de como funciona a mente humana para a tomada de decisão, o que vem a ser ali uma parte de economia comportamental. E a gente vai falar também sobre apresentar uma visão sistêmica sobre o funcionamento dos negócios de uma empresa. Então, a gente vai fazer isso e vai apresentar uma série de ferramentas úteis, práticas, para que você consiga aplicar aí na sua empresa. E a gente vai fazer o que também? A gente vai pegar agora essa mesma estratégia e olhar ela aplicada a diferentes contextos. A sua empresa é uma startup. Será que é igual a uma empresa, por exemplo, consolidada, uma empresa, por exemplo, que trabalha com transmissão de energia elétrica? Será que a estratégia é a mesma? As técnicas são as mesmas? As ênfases são as mesmas? Mas a gente também quer olhar um pouquinho sobre modelos de negócio. E a gente vai ver isso no nosso programa. Como é que são os modelos de negócio? Além disso, a gente precisa, como já foi visto aí na abertura de vocês, a aplicação da estratégia é algo muito importante, a execução. Vamos entender um pouquinho como executar as estratégias.
E aí a gente gostaria de conectar a estratégia à cultura, que é outro aspecto que muita gente se esquece. Quando você vai executar uma estratégia, você precisa pensar um pouquinho na cultura da sua empresa, ou não um pouquinho, bastante, e você precisa também olhar para o perfil da liderança que você tem aí na sua empresa, na sua organização, inclusive o seu próprio perfil. Mas vamos lá para finalizar. Bem, a gente já fez isso, e agora a gente quer dar um olhar de futuro, entender um pouquinho de tendências, para entender quais são as possibilidades, quais são os riscos, quais são as oportunidades de negócio que a gente pode ter, usando tudo que a gente estiver falando aqui nesse curso. E vamos olhar muito aí para o futuro, sempre com uma visão muito pragmática. Então, como a gente vai falar agora sobre decisão, a gente precisa entender como funcionam as decisões empresariais. É um jeito bastante simples da gente entender. É a gente pegar aqui e imaginar como é que funciona uma empresa. Uma empresa, ela define o quê? O seu portfólio de produtos ou serviços, e você, com base nos estudos que você fez, não importa agora para mim, se você usou muita técnica, pouca técnica, não importa, mas você imagina que você vai vender uma quantidade desses produtos e serviços, e que você vai ter o quê? Você vai ter custos e despesas, lembrando que custos são gastos dentro do processo produtivo. Então, por exemplo, se é uma escola, eu gasto com professor, por exemplo, é um custo. Aquela sala de aula onde está rodando a aula, é um custo. Essa sala maravilhosa onde eu estou fazendo essa gravação, ela é um custo. Mas eu também tenho que ter despesas. E o que são despesas? São gastos fora do processo produtivo. São gastos para a gente poder administrar a empresa e poder divulgar os produtos e comercializar os produtos. Os gastos com RH, com a área financeira, com marketing, com vendas, são despesas. Bem, o resumo da ópera é que com isso a gente tem um resultado. A partir desse resultado, se a gente pegou recursos com, por exemplo, um banco, tomamos dívida, a gente tem que pagar juros. E a gente também tem que pagar impostos sobre os resultados que a gente obteve. Mas a gente pode ter levantado recursos com os sócios. E aí a coisa é extraordinária também. Se eu peguei dinheiro com sócios, eu preciso pegar uma parte dos resultados que eu tive, os lucros, fazer uma retenção, imaginando no futuro, para os planos que eu tenho, e uma outra parte, eu preciso remunerar as pessoas que confiaram no meu negócio. E eu vou distribuir uma parte do lucro que vai se chamar dividendos. Então, se eu tenho essa etapa, eu tenho o quê? Captei dinheiro com terceiros, dívidas, captei dinheiro, recursos com sócios, patrimônio líquido, se você quiser ser mais chique, o equity, né, em inglês. Mas aí eu levantei os fundos. Levantei os fundos para quê? O que está faltando na nossa equação? Está faltando aí o investimento. Então a gente tem que imaginar todos os investimentos que vão suportar tudo aquilo que eu falei, aquela venda de produtos no mercado, ou serviços no mercado. E aí a gente começa a simplificar a coisa. Vamos dividir as decisões, as milhares de decisões, nós seres humanos, grandes tomadores de decisão na nossa essência, mas no mundo empresarial nós temos 3 tipos de decisão. Decisões de investimento, decisões operacionais e decisões de financiamento. Vamos entender cada uma delas com calma. Olha só, as decisões de investimento que a gente toma é o seguinte: eu vou fazer uma fábrica, eu vou ampliar minha fábrica, qual vai ser o equipamento que eu vou comprar? Eu vou alugar ou vou comprar o imóvel? Vários tipos de decisões que vão me ajudar no resultado por um período longo. Mas eu também tenho que imaginar que essas decisões todas que eu tomo, elas produzem todos os relatórios financeiros que a gente vê. O balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração de fluxo de caixa. Por mais que a gente não entre agora, eu quero que vocês entendam que existe uma conexão entre elas. E aí é extraordinário o que a gente vai ver agora. Presta atenção. Quando a gente olha para as decisões de investimento,
a gente vai precisar de um perfil dentro da empresa, que é um perfil, eu diria, se eu estou decidindo sobre entrar num novo mercado, eu vou precisar de gente fazendo projeção para mim sobre esse novo mercado. Eu vou precisar de gente técnica para entender qual equipamento que eu tenho que comprar, quais os produtos que eu tenho que ter dentro da minha empresa ali, né? Então, eu analiso os investimentos como a sustentação do meu plano operacional, que eu vou falar daqui a pouco. E aí, eu começo a pensar em valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback, uma série de medidas para saber se esse investimento foi bom ou foi ruim. Mas quando você entra na parte de operações, aí as decisões são inúmeras. Você vai tomar decisão sobre o seu portfólio de produto. Quais produtos você vai ter? Você vai tomar decisão sobre os seus fornecedores. Você vai tomar decisão sobre o seu público, seu cliente. Você vai tomar decisões de vários tipos. Vai entender qual é o seu ciclo de vendas, quanto tempo demora para vender, qual é o giro das coisas que você vende, qual a satisfação, você vai estar preocupado com a satisfação do teu cliente. Você vai estar preocupado com uma coisa chamada concentração. Concentração de clientes, concentração de fornecedores, concentração de produtos. Mais para frente a gente vai explicar isso para vocês. E também você vai estar preocupado da onde você pega o dinheiro. Você quer saber o seguinte, pego mais dinheiro do sócio ou pego mais dinheiro do banco? Se eu pego mais dinheiro do banco, de qual banco, qual linha? Eu quero emitir uma debênture, depois olha lá o que é debênture, para financiar meus projetos. Eu vou fazer um IPO? São discussões que a gente tem que ter nesse âmbito aí. Então, olha que legal quando a gente olha esse ecossistema e você vai ver que investimento vai estar ligado com o teu imobilizado, você vai ver que o teu investimento vai estar ligado ao teu fluxo de caixa, entradas e saídas de caixa por investimento, você vai saber que quantidade versus preço vai estar ligado à tua receita e assim por diante. Então, o que é importante você entender é que as demonstrações financeiras se subordinam ao negócio, não é o contrário. Por isso, quando você aprende na escola, a empresa XPTO é uma empresa fictícia, fica difícil para você entender. Mas se eu te mostrar desse jeito, você entende de uma maneira muito mais fácil, assim é o que eu espero. Então, a gente, por trás disso, tem o decisor, tem o humano. Então, a gente vai agora por um outro plano, que é o plano onde a gente vai demonstrar, utilizando a nossa lousa mágica, nós temos uma lousa mágica aqui nos nossos estudos, e a gente vai explicar agora como é que o planejamento estratégico, ainda sem definir muito, como é que ele se conecta com os resultados e qual é o nome do jogo. O que a gente quer fazer mesmo? Olha só, a gente está aqui na nossa lousa mágica, que vocês vão ver, e a gente quer entender um pouquinho mais sobre como é que funciona um negócio. Funciona assim. Qualquer planejamento que a empresa faça, você tem lá um planejamento estratégico, né, que a gente ainda vai definir isso para você, mas você tem lá uma estratégia, e essa estratégia, ela culmina, o que orienta essa estratégia são o quê? Os objetivos. Cara. Então, por exemplo, eu estou um pouco fora de forma, o meu objetivo poderia ser emagrecer. Mas existe uma outra coisa que muita gente confunde, que é a diferença entre o objetivo e a meta. A meta, no caso, meu objetivo é emagrecer, a minha meta é quanto que eu vou emagrecer e em quanto tempo. Então, a meta é uma dimensão mais quantitativa, eu tenho uma meta. Essa meta, ela sempre funciona da seguinte maneira, quer dizer, no planejamento estratégico. É difícil você não ter isso. Eles vão dizer siglas do tipo, eu quero ter um ROE, um retorno sobre o patrimônio líquido de X, 12% ao ano, 10% ao ano. Eu quero ter um EVA, valor econômico adicionado de tantos milhões de dólares ou de reais. Eu quero ter um retorno sobre o capital empregado. Aí você tem vários indicadores que você vai ter, que são metas, que balizam esse planejamento estratégico, balizam, e você faz o seguinte, mas o que você tem? Eu tenho uma situação.
Como é que funciona essa situação? Pô, você tem uma empresa sempre, você tem uma empresa, aqui, vamos pegar aqui, vamos dar uma olhada, né? Você tem uma empresa numa situação inicial, vou chamar aqui de T0, vou chamar de T0, isso aqui é um zero, tá, gente? É T0. Então, olha como é que funciona essa brincadeira aqui. Eu tenho uma empresa, essa empresa ela tem balanço patrimonial, ela tem demonstração de resultado do exercício, ela tem a última demonstração de fluxo de caixa dela, ela tem uma série de coisas, tudo isso em que tempo? Ah, nesse tempo zero, ou no tempo que passou. E o que a gente quer com a nossa estratégia? Pô, gente, você é uma pessoa inteligente, muito mais inteligente que eu, você está imaginando que a gente vai ter aqui uma situação na qual essa minha empresa, olhando no tempo, você vai querer o quê? Você vai querer que você tenha aqui uma zona onde o tamanho, a valorização dessa empresa vai acontecer. Eu vou chamar isso daqui do tempo 1, o tempo futuro, do meu planejamento estratégico, da minha estratégia. Eu quero levar isso para frente. Poxa vida, o que eu estou querendo aqui? Ah, eu estou querendo aqui achar um caminho para eu sair de uma posição e ir para outra com maior valor. No meio disso, é claro que no final do dia vai ter alguém lá do financeiro que vai pegar o balanço patrimonial, que vai pegar a demonstração de resultado do exercício, que vai pegar a demonstração de fluxo de caixa e vai imaginar isso aqui num período 1, né? Passado um tempo. Então, olha só como é que funciona essa brincadeira aqui. Eu tenho aqui um indicador. Imagina que você tem o ROE. ROE é o quê? Ah, vou fazer essa conta aqui para vocês aqui para ficar bem fácil. O ROE, retorno sobre o patrimônio líquido. Return on equity, para ficar chique. Ele é o quê, no fundo? Ah, ele é o lucro líquido de uma empresa, que você acha o quê? Ah, nessa demonstração de resultado aqui, é o lucro líquido que você está projetando, dividido por quê? Ah, dividido pelo patrimônio líquido médio que você tem. Você tem lá o patrimônio líquido de 0, mais o patrimônio líquido de 1, você divide tudo isso por 2, para achar a média, e você vê, num período, quanto que o capital dos sócios foi remunerado pelo lucro líquido. Pô, legal, entendi. Então, significa que no meio disso daqui, essas metas aqui, elas precisam o quê? Elas precisam de dados contábeis. Isso aqui é dados contábeis. Então, tem aqui um dado de contabilidade para vocês. Até aqui, muita gente se confunde, mas eu vou traduzir isso em coisas que vocês conhecem. Para sair desse ponto, para esse ponto, você analisou todas as competências que você tem, os seus pontos fortes, os recursos que você tem, e você viu quais eram os recursos necessários para você chegar nessa posição. Então, você discutiu, teve discussão sobre o seu portfólio, né, o seu portfólio de produtos, você discutiu sobre os seus recursos humanos, você discutiu sobre a parte financeira, então as discussões sobre a necessidade de caixa que você tinha, de capital de giro, você discutiu sobre o marketing que você vai fazer, você decidiu sobre muitas coisas, muitas mesmo, sobre como é que vão ser suas operações, você discutiu também sobre se você vai precisar fazer um plano de investimentos para fazer isso. Você discutiu várias coisas no tempo, e cada coisa dessa tem um nome, um sobrenome, alguém para cuidar, alguém responsável, de tal maneira que se tudo que você contou tiver coerência, as pessoas acreditarem e tiver consistência, ou seja, uma coisa realmente que vale a pena colocar. E se eu tiver no meio do caminho uma maneira de controlar isso, fazer um controle disso, olha que maravilha, eu tenho um caminho para fazer. Quantas pessoas eu vou contratar? Quanto que eu vou levantar de dinheiro? Como é que vai ser minha equipe de vendas? Então, todas essas decisões necessárias para eu planejar, para eu chegar nesse ponto aqui, são coisas que nós estamos acostumados. É claro que a gente não decide sobre tudo isso, a gente decide sobre um conjunto, cada um na sua empresa. É claro que um gestor, um líder da empresa precisa conhecer um pouquinho de cada
de cada coisa, em especial entender como faz a gestão de pessoas, para que as pessoas façam isso pela empresa. Então, a gente olha dessa forma e a gente enxerga, então, que para a gente fazer um planejamento estratégico, a gente vai precisar, seguramente, de um balizador, Esse balizador é uma meta, e essa meta é o que vai me ajudar a ver se tudo que eu estou fazendo vai, no final do dia, me gerar o lucro que eu estou imaginando e vai me gerar o retorno sobre esse lucro que eu vou ter. Ou se eu escolhesse aqui o EVA, seria uma outra forma, ou se fosse o retorno sobre o capital empregado, uma outra forma. É isso que eu gostaria que vocês tivessem muito claramente. A estratégia está em você saber alocar os recursos, ter todos os princípios, preparar, concatenar a sua organização para que ela tenha um conjunto de ações que, de maneira coerente e consistente com essa visão de futuro que você tem, e que você seja capaz de controlar no meio do caminho, para que você consiga sair do ponto A para o ponto B, que é um ponto de maior prosperidade ou de maior retorno para o proprietário. Eu começo aqui falando com vocês, depois que a gente viu essas conexões todas, essa visão panorâmica, é hora da gente fazer uma definição. Vou pegar uma definição aqui de um dos livros mais consagrados de estratégia, que é o livro do Ritchie e seus parceiros, onde ele fala que estratégia refere-se ao conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações definidos o quê? Para explorar competências essenciais e obter vantagem competitiva. Posso resumir para vocês de um jeito muito simples? Estratégia é um negócio muito simples. Você tem um objetivo que você precisa atingir e você tem ali todos os meios que você tem, uma situação atual que você tem, e você precisa, evidentemente, para atingir esse objetivo, concatenar uma série de ações. Você precisa alocar uma série de recursos, você precisa tomar uma série de cuidados, você precisa preparar esse ambiente, você precisa monitorar, você vai fazer tudo isso. Estratégia é esse caminho, esse pensar para você conquistar o seu objetivo com o menor risco possível dentro daquilo que é possível.